Você anda meio desesperado para ter clientes de terapia holística integrativa? Você anda se perguntando o que é que você está fazendo de errado que o cliente não vem? No vídeo de hoje eu vou falar de 5 coisas que podem te ajudar para que você comece a ter mais clientes. Nós vamos bater um papo mais profundo sobre isso e eu vou te dar alguns alertas aqui sobre mentalidade, sobre a consciência, sobre a sua vibração e o quanto isso faz com que você magnetize um cliente, traga clientes para o seu consultório ou com que você afaste o cliente. Você, ao invés de atrair, você repele. Então vamos falar mais sobre isso e você vai entender algumas coisas que com certeza vão te ajudar muito para que você tenha mais clientes no seu consultório. Então, bora lá para falar mais sobre isso no vídeo de hoje. Primeiro que se você tá sempre por aqui, já se inscreve nesse canal, aproveita para clicar aí no sininho das notificações e se você curtir esse conteúdo, dá esse joinha para que a gente possa propagar essa mensagem para mais terapeutas e para mais profissionais da área. Bom, gente, eu separei 5 coisas, como eu falei, que eu venho observando muito na fala de muitos terapeutas, às vezes são coisas que eu vejo nos nossos alunos do Top Terapeuta quando eles entram no treinamento e é por isso que o primeiro módulo do Top Terapeuta fala de mentalidade, fala dessa questão da lei da atração, da vibração, da nossa vibe, porque eu via muito no consultório, quando eu ainda atendia presencialmente, que quando as coisas não estavam bem pra mim, quando eu tava com aquela sensação de, meu Deus, preciso ter clientes, preciso ter pessoas, preciso do dinheiro, preciso, inconscientemente isso acaba gerando uma vibração, uma energia de falta, de escassez. É como se você ficasse mandando comandos pro universo de falta, porque você fica dizendo o tempo todo, preciso de cliente, preciso de cliente, preciso de cliente, preciso de cliente. E isso faz com que você entre numa vibração de escassez, no ciclo da escassez, inclusive, né? Que é uma das coisas que eu falo muito quando a gente faz o evento online do Top Terapeuta também. Então, a primeira coisa que você precisa ficar atento é o foco na escassez, é o foco na falta. Quando você fica focado nisso, você entra nessa coisa de preciso, ou às vezes você tá sem grana, tá precisando mesmo ter um dinheiro aí, quer que o cliente venha para que você faça as coisas acontecerem, você não consegue atrair o cliente porque essa necessidade, essa falta, ela faz com que as pessoas que cheguem perto da gente sintam isso. Elas nem sabem o que elas estão sentindo, mas elas sentem muito mais uma dificuldade de se conectar com a gente do que a vontade de estar perto da gente. Então, por mais que você faça milhões de estratégias diferentes, você não vai conseguir atrair clientes se você estiver nessa vibração. Então, essa é a primeira coisa muito importante que você precisa ficar atento. E eu vou falar mais sobre isso, inclusive, nos próximos dias que a gente vai ter a Semana Terapeuta 10K. Então, fica ligado, acompanha nas redes sociais para você poder vir junto com a gente nesse movimento tão incrível que é a Semana Terapeuta 10K e que os eventos online do Top Terapeuta proporcionam para todos que participam. Combinado? A segunda coisa que você precisa fazer, já que o foco não tem que ser na escassez, Onde é que eu tenho que focar então, Kátia? você tem que olhar para a agenda lotada. Você tem que ter essa sensação, essa certeza de que você vai lotar a sua agenda, de que você vai ter clientes todos os dias. Todas as ações que você fizer precisam estar conectadas com a abundância, com a agenda cheia. Então, faça as estratégias que você quiser, faça a sua divulgação, fale para as pessoas que você é terapeuta, que você atende, que você pode ajudar elas, mas com a sensação de que você sempre tem clientes. Mesmo que essa não seja a realidade ainda. Você só vai virar essa chave e mudar a realidade se você mudar esse sentimento interno. Então, quando você está fazendo um post no Instagram, quando você está fazendo uma ação para divulgar seu trabalho, quando você fala para as pessoas que você é terapeuta, sempre tenha a sensação de que você é um terapeuta de agenda lotada. Isso era uma coisa que eu fazia e eu nem tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje de lei da atração, de mentalidade, de sucesso e tudo mais. Eu tinha aquela coisa que, quando eu chegava no meu espaço, eu abria a minha agenda e não tinha nenhum cliente, eu olhava para ela e imaginava um monte de nomes ali marcados. Eu já fazia isso, sem querer querendo. E eu nem tinha tanto conhecimento como eu disse antes. Mas eu sempre tinha essa sensação de ter clientes todos os dias. E não demorava muito, alguém ligava, alguém entrava em contato, alguém ia lá no espaço e quando eu via eu tava com clientes todos os dias agendado. Era uma coisa incrível. Agora, quando eu chegava no espaço, eu abria minha agenda e eu sofria por não ter ninguém agendado, aí a semana era ruim, empacava. E eu testei isso algumas vezes pra sentir e era assim que acontecia. Então, fica aí a dica. Faça as ações que você for fazer acreditando, confiando que você vai lotar a sua agenda. Mesmo que naquela semana você não tenha clientes, logo essa realidade ela vai mudar. Você vai virar essa chave, pode ter certeza disso. Mas o foco precisa
ser na abundância, não mais na escassez, na necessidade, tá? Sai dessa coisa de necessidade. Isso você precisa treinar a sua mente, mudar esses comandos mentais aí e começar a acreditar que você vai ter clientes todos os dias. Senão, a realidade não muda, gente. Eu posso te trazer milhares de estratégias aqui. Inclusive, nós temos, sei lá, centenas de vídeos no canal do YouTube, no Instagram, em todos os lugares, posts, carrosséis. Tem conteúdo falando sobre isso o tempo inteiro. Se você for maratonar os meus conteúdos, você vai ver que eu falo disso direto. E te dou várias dicas de como fazer as estratégias de divulgação. Mas se esse sentimento entrar não mudar, você não muda a sua realidade. Tem algo aí que precisa alinhar quando você tá nessa vibe aí, tá? Primeiro faça isso, pra depois você ir pras ações, que aí vai funcionar, tá? A terceira coisa é teste possibilidades no mínimo 10 vezes. Eu vejo as pessoas me mandando mensagem: Ah, eu tô fazendo tudo pra divulgar. tá, mas que tudo é esse? O que você tá fazendo? Você já testou 10 vezes cada ação no mínimo? Você tá fazendo post no Instagram todo dia ou uma vez por semana? Ah, eu faço tudo que você fala e eu não tenho clientes. Tudo bem, mas o que é esse tudo? Esse tudo realmente funciona pra você, pra sua realidade, pra aquilo que você acredita? Porque, gente, aquilo que eu não gosto de fazer, aquilo que eu não acredito, não vai funcionar. Isso é fato. Não adianta você fazer só o que eu digo, você tem que fazer aquilo que você acredita. Então você tem que olhar as dicas, pegar as orientações e ver, puxa, isso aqui eu acredito que vai dar certo pra mim. Isso aqui tem tudo a ver comigo, então eu vou fazer. No final do vídeo, eu vou te dar uma super dica que quem se encorajar em fazer isso vai ter muito resultado. Mas talvez funcione pra uns e talvez pra outros não, porque quem acredita, flui. Quem não acredita, não acontece, não vira. Então a gente também precisa ter esse discernimento. E uma coisa é testar no mínimo 10 vezes. Depois você diz que tá errado, que não tá bom, que não funcionou pra você. Porque testar uma vez não é indício de que você está realmente fazendo o que tem que ser feito. Porque uma vez ainda não denota experiência, né? Eu tô testando, eu tô sentindo, eu tô percebendo como é que as coisas funcionam. Então eu não tenho certeza se isso aqui realmente é assim. Então tem muita gente que acaba desistindo na primeira vez. Ah, não deu certo. Tá, mas faz de novo e faz de novo. No mínimo 5 vezes. Ou no mínimo 10 vezes. Aí você vai ter certeza que isso não funciona pra você. E claro, com essa certeza, puxa, isso aqui eu vou fazer porque eu acredito. Se não der certo, eu vou testar de novo e de novo. No mínimo, algumas vezes. Pra eu sentir, pra eu ver se isso realmente faz sentido ou não pra mim, tá? Quarta coisa, eu quero te perguntar. Quando você acorda de manhã, você já tem uma ação em mente do que você vai fazer pra atrair clientes? Se isso é algo que você quer de verdade, você precisa fazer todos os dias uma ação pra ter mais clientes. Seja falando pra alguém, seja indo pra rede social todo dia, seja, sei lá, você testando coisas, planejando alguma ação, alguma estratégia nova, mas todo santo dia você precisa olhar para isso. Porque se você só olha para isso de vez em quando você não tem cliente, quando a agenda não tá legal, aí você nunca vai lotar sua agenda. Então isso também é algo que eu sempre fiz. Eu não esperava ficar sem clientes para me movimentar. Eu tava sempre em movimento. Toda semana eu fazia alguma ação, eu criava alguma coisa. Na época que eu tinha espaço holístico, que eu atendia ainda presencialmente, por exemplo, uma das coisas que eu fazia muito que atraía clientes pro meu espaço, para os meus atendimentos, eram palestras, cursos, atividades de grupo, que agora eu sei que a gente tem restrições com relação a isso, por isso que eu tenho reforçado e falado muito das redes sociais, porque a gente pode ir para online, pode usar as redes sociais que elas vão nos ajudar. Mas naquela época a rede social não tinha a força que tem hoje. Mal a gente tava começando a usar o Facebook. O Facebook tava começando aqui no Brasil. Então não tinha a força que tem hoje, né? Não tem a vibe que tem hoje. Então eu tinha que me virar nos 30, gente. Uma vez por semana eu ia na rádio divulgar as coisas que eu fazia no espaço. Eu pedi um espacinho na parte da agenda lá da rádio, na rádio que a gente tem na cidade de Canela, que era onde eu tinha um espaço. Então eu ia lá, falava com o locutor lá, com o responsável, ele me dava um espacinho, eu ia lá e divulgava as atividades da semana. Eu criava movimentos toda semana, então toda quinta-feira eu tinha uma atividade no espaço. Na primeira quinta-feira do mês era encontro com meditação. Então eu chamava a galera, convidava todo mundo, ligava pra todo mundo, mandava e-mail pra todo mundo, que na época não tinha WhatsApp também, então eu tinha que ligar pras pessoas pra convidar. Ligava pra todo mundo, pegava minha lista lá, que eu tinha umas 600 pessoas que eu ligava todas as vezes. Ah, mas tem que ligar. Era o recurso que eu tinha, gente. Ou eu ligava e falava com as pessoas, ou as pessoas esqueciam de mim. Quem não é visto não é lembrado. Então, se eu não tô em movimento, convidando, falando, divulgando, as pessoas não vão adivinhar que a gente tá fazendo as coisas. Então, eu ia atrás, eu corria atrás, eu tava sempre em movimento. Eu ligava pra todo mundo, eu mandava mensagem. Quem não atendia, eu mandava um SMS, ou eu mandava um e-mail, porque algumas pessoas respondiam bem o e-mail, então eu mandava e-mail. Naquela época ainda era melhor o e-mail. Então, eu tava sempre fazendo uma divulgação, eu tava sempre correndo atrás. Primeira quinta-feira do mês
era encontro com meditação. Segunda e quinta-feira do mês a gente fazia o atendimento fraterno, que era um trabalho que a gente fazia de reiki fraterno, né? Onde eu tinha toda uma estrutura, uma organização lá pra gente fazer um trabalho, um encontro para que as pessoas viessem conhecer o espaço. A minha intenção não era só fazer trabalho voluntário. O principal objetivo do atendimento fraterno era trazer pessoas que às vezes eram mais céticas, não sabiam direito como é que era o meu trabalho no espaço, não sabiam como funcionava, e aí eu fazia um trabalho super organizado para mostrar que não era uma coisa de qualquer jeito, era uma coisa bem estruturada, organizada. E assim, muita gente que vinha para o atendimento fraterno marcava atendimento comigo ou com outros terapeutas, porque viam que a gente não estava de brincadeira, que o trabalho era sério. Eu tinha uma lojinha com livros, com produtos fitoenergéticos na época, com várias coisas onde as pessoas também adquiriam os produtos que eu tinha. Então, eu não focava em atrair só as pessoas que não tinham condições de pagar. A gente tinha algumas pessoas que vinham que não podiam pagar e vinham se beneficiar do atendimento fraterno. Mas assim, a gente tinha toda uma logística. Por exemplo, uma pessoa só podia participar 3 vezes seguidas. Depois ela tinha que dar um tempo para dar espaço para outras. A gente não ficava atendendo sempre as mesmas pessoas e ajudando as mesmas pessoas para ter movimento, para ter atitude, para ter ação, para que outras pessoas viessem, né? Na terceira quinta-feira do mês tinha sempre uma palestra, ou comigo ou com algum outro profissional que eu tinha parceria, ou algum workshop, algum encontro, alguma coisa de um custo menor também. A meditação era paga, a gente cobrava acho que R$5 na época. As palestras depende, se era alguém de fora que tinha um custo maior, a gente cobrava um pouco mais, acho que era R$20, R$25. Se era comigo, eu cobrava às vezes menos. Nos dias frios eu lembro que a gente fazia sopa para que as pessoas viessem, porque era muito frio, a galera não queria sair de casa à noite. Então eu sempre inventava alguma coisa. E na última semana do mês a gente fazia algum curso de 2 noites, algum curso mais profundo, curso de reiki, curso de limpeza e harmonização de ambientes, curso de radiestesia. Aí a gente mesclava, eu e Paulo Henrique, que é um dos sócios do Luz da Serra, a gente se virava nos 30. Tava sempre se movimentando. Por quê? Porque eu sabia que naquela época era o que funcionava. Hoje a gente tem restrições, não pode fazer isso, mas eu só tô dando um exemplo de que a gente não pode ficar esperando o cliente adivinhar que a gente é terapeuta. A gente tem que estar em movimento, galera. Nós temos que fazer acontecer, a gente tem que estar fazendo ações o tempo todo, se movimentar para que as coisas fluam, tá? Tô falando muitas vezes, repetindo muitas vezes isso para você gravar na sua cabecinha. Você precisa estar em movimento, estar em movimento, estar em movimento. Por isso que eu tô repetindo de novo as mesmas frases aqui pra você, tá? É propositalmente que eu tô fazendo isso. Pra gente firmar isso, pra gente gravar isso. Lembrar que toda semana, todo dia, todo momento você tem que lembrar o que eu posso fazer pra ter um cliente novo essa semana. Qual a ação que eu posso fazer pra ter mais clientes? Ah, mas não, o que eu tô fazendo não tá dando certo. Então vai procurar coisas novas. Mas não fica estagnado, sabe? Tem que estar em movimento. De novo. Esteja em movimento, tá? Quinta coisa é, não posso deixar de falar que você tem que usar mais as redes sociais. Isso é bem importante porque é através das redes sociais que a gente consegue se conectar mais com as outras pessoas. Esteja disponível para fazer atendimentos online também, porque às vezes você tá na rede social, a pessoa é lá do outro lado do mundo, ela vai querer consultar com você. Nós, por exemplo, temos muitos brasileiros que moram fora do Brasil, que são nossos alunos. O Top Terapeuta já tá em mais de 10 países, justamente porque eu estou no online. Então você também pode atrair clientes que estão em outros países, que são brasileiros. Às vezes alguns portugueses também querem consulta com o terapeuta daqui, porque conseguem entender a nossa língua. A gente tem que estar disponível para todas as possibilidades. A gente não pode fechar as portas hoje em dia, gente. O online cresceu demais, ainda mais depois da pandemia. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Eu tenho outros vídeos que eu falo especificamente de Instagram, de rede social. Se você quiser dar uma maratonada, tanto no canal do YouTube quanto no Instagram, tem muito conteúdo sobre isso. Não vou entrar profundamente em ações de rede social, senão o nosso vídeo não acaba nunca mais hoje. Mas fique presente, fique atento. E uma última dica, falando de rede social, de Instagram principalmente, eu até falei disso numa mentoria que eu fiz com os meus alunos do Top Terapeuta esses dias. Uma coisa que eu acredito que pode funcionar muito pro terapeuta é você fazer frequentemente, tipo uma vez por mês ou uma vez por semana, se você achar legal, a cada 15 dias, mas você fazer uma live dando uma palhinha do seu atendimento de terapia. Então, de repente, chamar alguém, né, fazer um processo de seleção no seu Instagram, fazer um desafio com as pessoas e pedir que elas te mandem no direct, por exemplo, por que elas gostariam de ter um atendimento seu numa live. E aí você conversa com a pessoa que você for escolher, pede autorização para ela participar, para depois você disponibilizar esse conteúdo lá no IGTV, no Instagram, né? Mas fazer algo onde você possa proporcionar e mostrar o potencial do seu trabalho através de uma live, gente. Isso é muito legal.
Eu vejo muitas pessoas do marketing digital que ensinam sobre Instagram, que ensinam sobre rede social, fazendo live com seguidores e fazendo análise, por exemplo, de perfil do Instagram ao vivo, fazendo análise de alguma coisa específica que aquele profissional trabalha para ajudar a pessoa ali ao vivo, porque isso mostra muito a nossa autoridade, né? Inclusive é uma coisa que a gente também tá bolando para fazer aqui. Alguma análise, alguma ajuda que eu possa fazer ao vivo nas lives para mostrar o potencial do nosso trabalho, para que as pessoas entendam e percebam o quanto os nossos treinamentos podem ajudar essas pessoas. E no caso de vocês, a gente faz isso com as terapias. Eu vi que a Patrícia Cândido fez isso com a Aura Master, e isso disparou a autoridade, mostrou o potencial do trabalho do Aura Master, e foi incrível o que ela fez. Ela fazia um processo seletivo lá no Instagram, ela avisava as pessoas no Stories, ó, vou selecionar alguém para eu fazer um atendimento de Aura Master ao vivo. Então, os critérios para você participar é isso, isso, isso. Daí você tem que criar os seus. Me manda no direct que eu vou analisar e vou escolher alguém para eu atender na próxima quinta-feira, sexta-feira, sábado, enfim, X horas. E aí ela fazia o trabalho do Aura Master ao vivo com a galera, né? Eu não tô dizendo que você tem que fazer igual a Patrícia, porque tem todo um requisito lá, você inclusive tem que se informar com os da Serra. Se você é aluno do Aura Master e quer fazer algo assim como a Paty fez, você precisa se informar com eles que tem alguns requisitos. Você não pode sair fazendo Aura Master por aí online, ao vivo, tá? Tem que falar com eles lá. A gente já se informou sobre isso porque os nossos alunos queriam fazer. Então precisa conversar com a galera lá do suporte para saber como é que você pode fazer nesse caso, tá? Porque é uma técnica que mexe muito com o emocional e daqui a pouco a pessoa vai ter uma catarse, vai ter alguma coisa ali ao vivo, você tem que saber como ajudar. Então também não dá para você fazer qualquer coisa, tem que ser algo simples, rápido e que dê algum resultado ali para que a pessoa compartilhe esse resultado, tá? Não pode ser uma coisa que mexa profundamente com o emocional do outro, porque isso vai acabar virando um problema e você vai ter que atender a pessoa depois e aí vai ficar ruim, sabe? Mas dá pra gente fazer muitas técnicas, práticas rápidas, coisas simples que dá uma transformação rápida ali e a pessoa já pode compartilhar ao vivo e mostrar sua autoridade como terapeuta, tá? Então, apenas fique atento para que você não faça algo muito complexo e que daqui a pouco vai mexer muito com o emocional da pessoa e aí ela não vai dar conta de ter que resolver sozinha posteriormente, tá? Mesmo que você dê um auxílio, tem que ficar atento somente a isso, tá, gente? Mas não é por isso que você tem que travar aí e não fazer. Quem acha que pode fazer algo assim, acredito que vai dar um resultado bem interessante, tá bom? Se você gostou, dá o seu joinha, deixa seu comentário também se você ficou com alguma dúvida e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!